Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus exposta. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 21 ao 25. Marcos, capítulo 4, do 21 ao 25. Convido os irmãos a ouvirem atentamente a leitura da palavra, que nos diz assim: Também lhes disse: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: Atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Até aí, vamos orar? Senhor, nós rogamos a Tua ajuda, o Teu auxílio nesta noite, para que possamos ouvir atentamente a Tua palavra, e que o Teu Espírito possa nos transformar. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, nós rogamos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos devem ter percebido que a nossa igreja está muito mais iluminada do que estava há alguns dias atrás. Isso nos mostra o poder e a importância da luz. A luz é algo tão importante, tão essencial, e já faz parte da nossa vida de forma tão natural, que nós nem percebemos tamanha importância que a luz tem. Estamos tão acostumados com iluminação, que para nós, na cidade, no meio das construções, dos postes e tudo mais, nem a noite é tão escura assim. Somente quando a gente se afasta de tudo isso, ou quando, por conta de vários motivos, a energia acaba e a distribuição é interrompida, que nós percebemos o quão escuro é a escuridão e o quão importante é a luz. A luz, ela é fundamental e ela é poderosa. Você já deve ter se chocado com a força da luz, quando depois de um certo tempo, em tremenda escuridão, uma luz muito forte é acesa, seus olhos doem. E você se incomoda com aquele contraste, aquela diferença. A luz não é só importante, ela é poderosa. E o que é que a luz faz? A luz ilumina, a luz revela, a luz mostra aquilo que não era visto. E Jesus Cristo, no texto que nós lemos, conta uma parábola a respeito de luz. De uma lâmpada, uma lamparina, por assim dizer, ou candeia, como as nossas traduções dizem, mas uma lamparina, uma lâmpada. E Jesus fala a respeito dessa lâmpada e mostra que essa lâmpada, ela ilumina, revela, ela é importante. Em outras palavras, o que nós aprendemos é que a luz de Cristo não será prejudicada. A luz de Cristo não será prejudicada. Por isso, cristão, atente-se e reflita a luz de Cristo. A luz de Cristo, a luz do Senhor Jesus não será prejudicada. Por isso você, cristão, atente-se para a luz de Cristo e reflita a luz de Cristo. Marcos, como os irmãos já estão acostumados, nos conta diversos acontecimentos e traz diversas partes e porções da vida e do ministério de Cristo e vai conectando um após o outro em um ritmo acelerado. Marcos, por vezes, omite alguns detalhes de viagem, de quanto tempo passou de uma estrofe do texto para outro. Marcos simplesmente conecta uma após a outra. Uma expressão muito comum no Evangelho de Marcos é e imediatamente, e assim por diante. E nós já estamos no 4º capítulo desse Evangelho.
E neste capítulo nós vimos que Jesus, depois de ter sido seguido por uma grande multidão e ensinado, e sido primeiro confrontado pela multidão, depois confrontado pela família de Jesus, Jesus então volta-se para essa multidão perto do mar, à beira do mar, e começa a ensinar. Só que dessa vez ele ensina por parábolas. E a primeira parábola que Marcos registra é a parábola do semeador. E Jesus conta essa parábola. Só que muitos, inclusive os discípulos, os apóstolos, não entenderam exatamente a parábola. Então, quando aqueles mais próximos de Jesus, os 12 apóstolos e alguns outros discípulos mais próximos, estavam a sós com Jesus, eles questionam. E eles questionam primeiro por que Jesus agora fala em parábolas e qual o significado da parábola do semeador. Jesus então responde. Jesus diz, olha, eu conto e eu ensino em parábolas porque os mistérios do reino são para vocês, são para aqueles que creem em mim, são para os filhos de Deus. Os mistérios do reino não são para todos. O mundo vai ouvir, mas não vai escutar. Ou melhor, vai escutar e não vai ouvir, não vai se atentar. O mundo vai ver, mas não vai perceber, não vai compreender. Mas para aqueles que eu escolhi, os mistérios do reino serão revelados. Jesus então diz, olha, se vocês não entendem essa primeira parábola, como vão entender as outras? E logo em seguida explica o significado da parábola do semeador, dizendo que existe uma semente, que é a palavra de Deus, e existem diversos tipos de solo, que são os corações dos homens. E apenas o solo fértil, que é aquele que o Espírito Santo trabalhou e fertilizou, nele a semente da palavra cai, e ela germina e produz frutos em abundância, muito além da expectativa humana. Depois da explicação da parábola do semeador, Marcos, então, imediatamente conecta mais uma parábola. E nós vamos ver na semana que vem uma terceira parábola, e depois uma quarta parábola. E o que a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda têm em comum é que ambas falam a respeito do reino de Deus. Esse reino cujos mistérios, Jesus já explicou, são revelados para aqueles que o amam, que o seguem, aqueles que o próprio Cristo escolheu. A primeira, então, dessa série de parábolas sobre o reino é a parábola da candeia, da lâmpada, da lamparina. E aqui Jesus nos ensina que a luz dele não será prejudicada. Veja só, Marcos diz, também lhes disse, ou seja, depois de explicar o significado da parábola do semeador, Jesus também contou outra parábola, não necessariamente no instante seguido, não necessariamente agora nós temos o mesmo momento de pregação, mas outro ensino e outra parábola que Jesus contou. E Jesus diz que uma candeia, uma lamparina, e Jesus faz uma pergunta retórica. Vem, porventura, candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Alqueire pode ser traduzido como um balde, algo utilizado também para medir e tirar medidas das coisas, um recipiente opaco cuja luz não passa. Então, um recipiente opaco que tamparia a luz que vem dessa lamparina. Então Jesus faz uma pergunta, olha, vem porventura uma candeia para ser posta debaixo de algo que vai impedir que a luz ilumine, um alqueire ou debaixo da cama? Não vem, Jesus continua, antes para ser colocada no velador. Velador é um tipo de pedestal ou algo parecido em que se coloca a lamparina, um lugar alto para que a luz que essa lâmpada provê ilumine todo o ambiente. As perguntas retóricas de Jesus, é claro, têm respostas óbvias. A primeira resposta é não. A candeia, a lâmpada, não é iluminada, não é acesa para ser colocada debaixo de algo que vai tampar essa luz. E a segunda resposta é sim. A candeia é iluminada ou é acesa para ser posta em um lugar alto, onde a luz vai iluminar. O que é interessante nessa parábola
E aqui não é a única vez que Jesus fala a respeito da luz, e fala a respeito da luz que deve iluminar e não deve ficar escondida. Mas veja só, aqui Jesus não fala que a lâmpada é trazida. Alguém acende uma lâmpada, uma lamparina, uma candeia, e a traz para um ambiente. Veja, vem porventura a candeia. É a candeia, é a luz, é a lâmpada que vem por conta própria. E ela não é escondida. Ela não vai ficar debaixo de algo que impede que ela ilumine. Pelo contrário, vai ser posta em um lugar onde é vista e ilumina a todos e a tudo. Mais interessante, Jesus não fala uma candeia, uma lâmpada. Jesus fala a lâmpada, a candeia. Ou seja, ele está se referindo a uma lâmpada específica e uma lâmpada que vem por conta própria para iluminar. Nós temos razões fortes e o suficiente para afirmar: Jesus está falando de si mesmo. Ele é a candeia que vem não para ser posta debaixo da cama ou do alqueire, mas para ser elevada e iluminar a todas as coisas. Jesus, então, depois dessas perguntas retóricas, fala o seguinte: pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Queridos, a luz de Cristo não será jamais prejudicada. Ela não vai ser impedida de iluminar. Ela não vai ser escondida. Pelo contrário, ela ilumina e revela todas as coisas. Jesus está falando: olha, a luz que sou eu, que ilumina o reino de Deus, que ilumina esse mundo de trevas, essa luz não vai ficar escondida. Ela não vai ser impedida de cumprir com o seu propósito. Ela não vai deixar de ir aonde tem que ir e iluminar o que tem que iluminar. Pelo contrário, ela vai iluminar a tudo e a todos, a ponto de que nada que está escondido permanecerá escondido. Tudo que está oculto será revelado. A luz de Cristo ela não será prejudicada, nem impedida, nem bloqueada, nem escondida. Pelo contrário, ela revela todas as coisas. Sabe o que isso significa? Primeiro, nós temos provas e evidência disso nos nossos dias. Nós já estamos 2024 anos após a vinda de Cristo a este mundo, e o nome de Cristo continua a ser proclamado, adorado e exaltado em todos os lugares. Talvez ainda há lugares remotos cujo evangelho não alcançou, mas já alcançou lugares que os homens jamais imaginariam. A luz de Cristo, o evangelho, a palavra de Deus, ela avançou, avança e continuará avançando todos os dias, até o dia que o Senhor Jesus voltar. Isso serve para nós cristãos como motivo de alegria e confiança, porque as coisas podem estar parecendo escuras, as trevas podem até parecer, ao nosso ponto de vista, estar vencendo. As igrejas, nós podemos achar, estão sendo destruídas, perseguidas ou corrompidas. E isso nos leva a um pessimismo, a um desânimo. Olha o estado do cristianismo nos dias de hoje, mas atente-se para o que a Bíblia ensina. O reino de Deus não é derrotado. O reino de Deus avança e os portões do inferno não impedem esse avanço. A luz de Cristo, a luz que é o próprio Cristo, não é impedida. Você pode servir a Deus com alegria e confiança de que você serve aquele que é vencedor, já venceu e está vencendo todos os dias. No decorrer da história, muitas pessoas acharam
que não precisariam se preocupar com esse novo ensino do cristianismo, porque logo as pessoas se esqueceriam dele, como outras falsas religiões e falsos ensinos. Muitas vezes, governos e reinos, quando o cristianismo alcançou estes lugares, reagiram assim: isso não é nada demais, é só mais uma das baboseiras religiosas que as pessoas inventam, mais uma das seitas e dos grupos fanáticos que surgem por aí. Logo vai passar, logo vai se esquecer a respeito deles. E sabe, a maioria desses movimentos religiosos, seitas e práticas de falsa religião realmente caem por terra, cessam, acabam. Mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo permanece. A palavra de Deus permanece. A igreja de Cristo permanece. Olhe para a história e você vai ver quantos já tentaram destruir, impedir e esconder a luz de Cristo. E todos falharam miseravelmente. O eterno império de Roma foi destruído. Reinados, poderes, governos e todo tipo de invenções humanas que durariam para sempre, superariam o cristianismo. A própria ciência, teorias como a evolução e filosofias que dizem Deus está morto, surgem e continuam a surgir. Vêm e vão, o Evangelho continua. A luz de Cristo não será impedida, não será escondida, não será prejudicada. Alegre-se, cristão. Alegre-se, você serve ao Deus verdadeiro, à luz verdadeira. Você já foi iluminado por essa luz. A luz de Cristo não será prejudicada. Pelo contrário, a luz de Cristo vai revelar o que está escondido. E é isso exatamente que o Evangelho faz. É isso que a palavra de Deus faz. Para você, cristão, você já deve ter passado por isso. Ao ler, ao ouvir a palavra de Deus, ela vai bem fundo no seu coração e machuca. E cutuca e incomoda exatamente aonde você precisava. E ela ilumina cantos que estavam escondidos e escuros no seu coração. E quando você percebe, você vê quanta sujeira ainda tem ali. E para o cristão isso serve como oportunidade de arrependimento, de confissão e de vida de santidade. A luz ilumina, a luz revela. A luz mostra onde está a sujeira. A luz mostra onde tem obstáculos. A luz mostra o que precisa ser consertado. Nada fica escondido diante de Deus. Nada permanece oculto diante da luz de Cristo, que revela todas as coisas. Para o mundo, para aqueles que amam as trevas e querem permanecer nas trevas, aqueles que lutam contra a luz de Cristo e rejeitam essa luz, esse texto também fala profundamente, afinal, está afirmando: você não vai permanecer nas trevas. E aquilo que você faz escondido será revelado. Aquilo que você ama na escuridão será revelado. A luz de Cristo ilumina e iluminará todas as coisas. O mundo pode até fechar os olhos para essa luz. Pode até tentar fugir, e pode até ser bem-sucedido nessa vida em esconder as trevas que tem no seu coração. Mas não se engane, essa luz, ela entra e ela entrará em todos os lugares. E no dia que o Senhor Jesus Cristo voltar, você estará frente a frente com Ele. E a luz dele vai iluminar o mais profundo e tenebroso canto do seu coração. E vai expor toda a sujeira, toda a rebeldia, todo o orgulho, tudo aquilo que você tanto se esforça para esconder. Um dia você estará face a face com Cristo, com essa luz que não é impedida, que não é prejudicada. A pergunta que nós fazemos então nesse dia: aonde você encontrará descanso? Nesse dia, aonde você encontrará refúgio? Será que você vai tentar argumentar com o Deus justo, que é perfeitamente justo e santo, de que você não tem essa sujeira em seu coração?
Será que você vai tentar negar as evidências que a luz de Cristo tem demonstrado e apontado tão claramente, de forma tão explícita? Ninguém ousará fazer isso. Por isso que muitos temem e fogem desesperadamente do pensamento da própria morte, de se encontrar com o Criador. Porque sabem, eu estou nas trevas, e nas trevas tem muita sujeira, e eu não quero que a luz mostre o que tem ali. Mas sabe o que pode acontecer? Se você abrir os olhos para a luz de Cristo hoje, nesta vida, enquanto Ele não volta, ainda há tempo. Porque no dia final, quando você estiver frente a frente com o Deus Criador, o Deus todo justo, se você crê e confia no Senhor Jesus como Salvador da sua vida, mesmo que a luz mostre toda a maldade, tudo de mal que você fez antes de conhecer, ainda assim, Deus olhará para você e verá através da justiça do seu Filho Jesus Cristo. Em outras palavras, o seu pecado não estará sobre os seus ombros, mas já foi pago nos ombros de Cristo, que entregou a sua vida naquela cruz. Não se engane, a luz de Cristo vai iluminar. Ninguém foge, ninguém esconde, ninguém ficará oculto diante de Deus. A pergunta é, no dia em que a luz mostrar tudo o que está revelado, aonde estará o seu pecado? Sobre você ou sobre Cristo? Ainda há tempo de se arrepender e de clamar: ó Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados e salva-me. Ainda há tempo de depositar a sua fé, toda a sua confiança em Cristo e em Cristo apenas. Porque a palavra de Deus é clara: todo aquele que crê em seu coração e confessa com os seus lábios o nome do Senhor Jesus, seus pecados são perdoados. Como João nos lembra em 1 João, temos um advogado junto ao Pai, que é fiel e justo, que é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, Ele pagou o preço e removeu a culpa, removeu a vergonha do nosso pecado. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, como Ele mesmo disse, ainda que morra, viverá, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o perdão, Ele é a salvação, Ele é a luz invencível, a luz que não é prejudicada, a luz que não é escondida, mas que revela todas as coisas. Aonde está a sua confiança nesta noite? Aonde está a sua fé nesta noite? Em quem você deposita a sua fé? Venha para Cristo. Abra os olhos para a luz de Cristo e permita que a luz dele entre no seu coração. Não se engane, será um processo doloroso, porque Cristo vai mostrar exatamente o que precisa sair, o que precisa ser limpo. Mas pela graça de Deus, o Espírito Santo te capacita e Ele limpa. E todos os cantos que estão sujos e precisam de limpeza serão limpos, porque a luz de Cristo ilumina. Mas Cristo continua a sua parábola. E Ele diz no versículo 23, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. E no versículo 24, atentai no que ouvis. Então, Jesus está nos dizendo, a sua luz não será prejudicada. Não será prejudicada. Por isso, cristão, atente-se e reflita a luz de Cristo. Jesus exorta aqueles que ouvem essa parábola a se atentar, prestar atenção, considerar com intenção e com atenção aquilo que Jesus está ensinando. Atente-se, preste atenção, ouça atentamente, escute e permita que isso que se torne meditação no seu coração. Preste atenção, atente-se para esse ensino. Jesus continua, com a medida
que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Nós, como cristãos, como aqueles que fomos alcançados pela graça de Cristo, pela luz de Cristo, e agora vivemos debaixo da luz e seguindo a luz do Senhor Jesus Cristo, nós devemos nos atentar ao que Ele diz, e devemos refletir a luz de Cristo. Refletir a luz de Cristo significa humildade. Humildade, Jesus fala, com a medida que tiverdes medido, você também será medido. Então tenha caridade para com o próximo. Caridade não no sentido de ajudar, doar as coisas. Caridade no sentido de dar o privilégio da dúvida, de ouvir e ver as pessoas com humildade e com caridade, não suspeitando e assumindo o pior de todos, sem o espírito hipercrítico, julgando a todo instante. Cuidado com a arrogância e a prepotência, cuidado com o espírito exaltado por ter sido alcançado por Cristo e agora julgar e diminuir todas as outras pessoas. Cristo veio para mostrar o pecado, para anunciar a salvação, mas Cristo tratou as pessoas com amor, com compaixão, com humildade. Cristo não se orgulhava e se alegrava em condenar as pessoas. Pelo contrário, quando ele viu Jerusalém, a cidade amada, que estava sendo condenada pela própria incredulidade daquela cidade, ele foi às lágrimas. Jesus se compadece. Nós, que fomos alcançados pela luz de Cristo, devemos refletir essa luz. Isso significa humildade. Um cristão arrogante é uma contradição. Um cristão orgulhoso é um paradoxo, é algo que não faz sentido, porque um cristão é alguém que foi alcançado e transformado completamente e exclusivamente pela graça de Deus. E alguém que não fez nada, não merece nada e não conquistou nada, quando recebe tudo, se sente agradecido e vive humildemente em gratidão àquele que deu tudo. Assim deve ser a vida do cristão. Então, cristão, sabendo que a luz de Cristo não será prejudicada, atente-se e reflita com humildade. Mas não apenas isso, pratique diligentemente aquilo que a luz te mostra. Jesus fala, é o que tem se lhe dará, e é o que não tem será tirado. Ou seja, quem já tem vai ganhar ainda mais, e quem não tem, o pouco que tem será removido. O ensino aqui é parecido com a parábola dos talentos, que temos em outras partes da palavra de Deus. Aquela parábola os irmãos conhecem. O senhor, o dono da propriedade, ele vai fazer uma viagem, ele chama alguns servos, para um ele dá 10 partes, para outro ele dá 5, para outro ele dá apenas uma. E aquele para quem ele deu 10 partes, investiu e duplicou o dinheiro e as partes que recebidas. O de 5 também aumentou, duplicou. Já o que recebeu apenas uma diz, olha, eu sabia que o Senhor é exigente, que o Senhor não rancoroso, mas é firme e exigente demais com as suas coisas, detalhista, severo. Então eu simplesmente enterrei, para não perder o que o Senhor me deu, aqui está de volta. E então o Senhor pega uma parte daquele que só tinha uma e dá para quem tinha 10. É o mesmo ensino que Jesus fala aqui, ao que tem se lhe dará e ao que não tem lhe será tirado. Mas o que isso significa, veja só, se nós colocarmos no contexto das parábolas do reino, da parábola do semeador que já foi contada, e da luz que é o próprio Cristo que vai iluminar e não é prejudicada jamais, nós percebemos que Jesus está falando o seguinte, vocês que são alcançados pela luz, cuidado para não se orgulharem e medirem os outros com uma medida rígida demais. Vocês serão medidos pela mesma medida. E cuidado para não se acomodar com os privilégios que a luz te traz. A luz é aquilo que revela os mistérios do reino, como nós vimos. E vimos semana passada, é um privilégio para os cristãos, não é para todos. Jesus agora está dizendo, faça uso desses privilégios. Com humildade, reflita a luz de Cristo. Queridos, sabe o que isso significa? Jesus está dizendo que aquele que
tem intimidade com Ele, que o conhece profundamente, que luta e busca uma vida de serviço e santidade, seguindo os princípios de Cristo, esse tem um conforto, paz e usufrui das bênçãos e da companhia de Cristo, da comunhão de Cristo de forma maior que os outros. E esses que continuam assim vivendo, terão mais e mais. Aqueles, porém, que se entregam ao comodismo, à preguiça e negligenciam os privilégios do reino, o pouco que tem será tirado. De forma ainda mais prática, cristão que não exerce o cristianismo, que não vive aquilo que Deus ensina, que não usa os meios de graça que Deus tem, é um cristão que tem pouco. E o pouco que ele tem, continuará pouco, pode até ser tirado. Nós estamos falando da salvação, mas estamos falando de tudo aquilo que envolve a nossa vida aqui até o dia em que seremos salvos. Estamos falando de uma vida, mesmo num mundo cheio de problemas, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de prosperidade, não financeira, mas prosperidade espiritual, prosperidade familiar. Uma vida que vive realmente feliz, bem-aventurado, como a Bíblia ensina. Aqueles que exercem e exercitam o cristianismo, eles têm muito. E Deus dá ainda mais. A obediência é recompensada, a preguiça e o comodismo são condenados na palavra de Deus. Infelizmente, nos dias de hoje, é muito comum vermos cristãos que sofrem com doenças da alma, a ansiedade, o desespero, o medo, as preocupações, cristãos que não conseguem dormir, cristãos que não conseguem descansar, cristãos que sofrem. E tirando de lado as condições orgânicas, as doenças e as questões que precisam de tratamento específico, na maioria dos casos o que nós temos são cristãos acomodados. Cristão que não tem intimidade com Deus, que não usa os privilégios do reino que foram dados a ele. Cristão que quase não vive em comunhão com os outros cristãos. Cristão que não conhece e não lê a palavra de Deus. Cristão que não ora, ou ora de vez em quando. Cristão que não valoriza os sacramentos e troca qualquer outra coisa pelo dia do Senhor. Cristão que prefere fazer muitas outras coisas ao estar na casa de Deus. Cristão que não quer e não se dedica a conhecer a Cristo, a aprender mais do que Cristo tem a ensinar e a revelar. Uma vez eu falei aqui na igreja, uma frase que eu ouvi: aqueles que têm uma pequena fé, têm um Cristo por inteiro e são salvos, porque você é salvo independente do tamanho da sua fé, desde que você creia no Senhor Jesus. Então, uma pequena fé te dá um Cristo por completo no que diz respeito à sua salvação. Mas até chegar o dia final, o seu conforto é bem pequeno. E as águas agitadas balançam o barco da sua vida a ponto de quase virar. E os problemas tiram o seu sossego e o seu descanso a ponto de te levar ao desespero. E muitas vezes você se questiona por quê? Porque eu não sou como outros cristãos que eu conheço. Eles parecem não passar pelo que eu passo e vivem bem e alegres. Parece que Deus está dando mais àqueles que já têm. Mas às vezes é porque você não tem buscado aquilo que Deus tem para oferecer, a fonte de bênçãos e graça que Ele é e que Ele te oferece. De forma ainda mais prática, irmãos, aqui nós estamos falando sobre os meios de graça. O nosso Deus que nos salvou, a luz de Cristo que ilumina tudo, iluminou os nossos corações e nos trouxe até Ele. E esse Cristo nos deu alguns meios que Ele usa para nos dar o crescimento em graça, o crescimento em nossa fé, o crescimento espiritual. Esses meios são básicos, os irmãos conhecem, é a palavra, a oração, os sacramentos, a comunhão. E quando nós negligenciamos esse uso, quando nós não
praticamos, o pouco que nós temos é tirado. Queridos, você não precisa pensar muito. Lembre-se o que aconteceu durante o ponto mais crítico da pandemia. Por questões de saúde, as igrejas precisaram fechar. E o que aconteceu? Muitos cristãos ficaram impossibilitados de fazer uso dos meios de graça. Impossibilitados de estar na presença de Deus, de junto ao povo de Deus para adorar, de receber os sacramentos. Impossibilitados de ouvir a palavra pregada. E talvez no tempo que tiveram extra por estar presos dentro de casa, não fizeram uso dos meios que estavam ao alcance, que é a palavra, a oração. Talvez gastaram todo o tempo se tornando mestres em vírus e estudos do contágio, coisas do tipo. Passavam o seu tempo lendo notícias e compartilhando números sobre o quão terrível a pandemia era e não buscavam a presença de Deus. Agora olhe para o estado do coração de muitos nesse período. Pessoas que nunca tiveram desespero, ansiedade, agora sofrem com esse mal. Pessoas que nunca tiveram falta de conforto e tranquilidade, passaram por momentos difíceis e desesperadores. O pouco que tinham foi tirado. E aqueles que tinham muito e continuam a buscar, Deus dá ainda mais. Você quer ser um cristão que vive uma vida alegre? Não a alegria do mundo, a alegria verdadeira, genuína, que é o próprio Cristo. Você quer ser um cristão que tem confiança, que tem força, que tem uma fé que não se abala. Um cristão que deita à noite e descansa. Um cristão que confia no Senhor. Isso não vai acontecer magicamente. Isso não vai acontecer sem você se exercitar espiritualmente, porque Deus deu meios para isso. Você usa a palavra de Deus. Você ora. Você participa da vida em comunhão. Você faz parte do povo, do corpo de Cristo. Não é saudável para você viver separado do corpo. Infelizmente, muitos cristãos, usando a analogia do corpo que o próprio Paulo, a própria Bíblia nos ensina, imagine que você, cristão, você é uma mão nessa igreja, nessa parte do corpo de Cristo. Infelizmente, tem muitas mãos que se cortam, se imputam elas mesmas e se separam por semanas, por meses. E não querem apodrecer. E não querem perder o vigor, perder a vida. Uma parte do corpo separada do corpo morre. O pouco que tem é tirado. Agora, aqueles que estão conectados ao corpo, esses têm vida. Esses saram, esses crescem. Você tem usado os meios que Deus te deu? Ou você tem enterrado os talentos? Ou você tem pegado os privilégios do reino que a luz de Cristo te dá e tem escondido nos cantos do seu coração? Queridos, a palavra de Deus é maravilhosa e ela nos ensina a respeito de tudo da nossa vida. E estar na casa de Deus, aprendendo e estudando, é essencial para o cristão. Infelizmente, nós não temos vivido isso. Reunião de oração com 2, 3 pessoas. Estudo bíblico com pouquíssimas pessoas, escola dominical. E veja, isso aqui não é uma mensagem legalista, você tem que vir toda semana para Deus te amar. Não é isso. O que entristece é que o cristão, se não fosse obrigado, e quando a mensagem ensinada é que não é obrigado a vir, não vem. O que entristece é o fato de que o cristão não deseja estar na casa de Deus. E depois reclama de não ter paz, de não ter conforto, de ter pouco crescimento espiritual. Jesus está avisando. Aos que têm, se lhe dará ainda mais. E aos que pouco têm, será tirado. Você tem feito uso dos privilégios do reino. Você tem buscado conhecer a Deus.
Você tem buscado participar do corpo de Cristo, servir no reino de Deus. Você tem buscado ser bênção aonde estiver. Uma das primeiras coisas que eu falo, quando as pessoas falam que vão mudar, que vão para outro lugar, eu falo, olhe, que bom, Deus abençoe, é uma grande oportunidade, ótimo, mas chegue nessa cidade, procure uma igreja e frequente lá. Sirva e congregue junto ao povo de Deus. Não faz bem para a sua alma viver isolado. Não faz bem para o seu coração ficar removido do corpo. Participe. E eu acrescento, busque uma que precisa de você. Não aquela que te serve melhor, mas aquela em que você servirá mais. Busque o local em que você poderá ser bênção. Porque assim Deus dá ainda mais. Aos que têm, Ele dá ainda mais. Aos que pouco têm, o pouco que tem é removido. Jesus fala sobre a luz, e a luz é Ele. E Ele nos ensina que a luz de Cristo não será prejudicada. Por isso, cristão, atente-se a isso. Reflita, medite nos ensinamentos de Cristo. E busque refletir com humildade e praticando aquilo que a luz te ensina. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela Tua palavra e pela palavra do Senhor que é luz poderosa e mostra todos os cantos do nosso coração. Ajude-nos a olhar para os nossos corações à luz da Tua iluminação e assim perceber aonde precisamos limpar, mudar. E pelo Teu Espírito nos limpe, nos mude, nos santifique. Senhor Deus, remova de nós toda a preguiça, todo o comodismo e nos faça cristãos diligentes no uso dos meios que o Senhor nos deu, para que assim, nós que temos muito, que temos o próprio Cristo, possamos ter ainda mais. E o amor de Cristo, a paz de Cristo, a alegria de Cristo possa abundar e inundar os nossos corações. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.